Olá, queridas! Aqui nesse espaço, nesse momento, nós vamos falar sobre o jejum intermitente, esta prática maravilhosa que surgiu. Aonde, Ana? Como é que surgiu, Ana? Tu que gosta da origem das palavras. E depois eu vou contar pra vocês. Que agora eu quero começar pelo começo e dar início ao nosso encontro. Durante 21 dias estaremos aqui presentes com vocês, ajudando-as a entenderem por que nós vamos usar. Ele emagrece, sim. Ele ajuda a manter quando você não consegue fazer a dieta direitinho. Quais são os benefícios? Você está curiosa ou curioso? Pode passar para o seu marido, porque ele vai querer emagrecer junto com você. Porque esse assunto já foi polêmico há muito tempo atrás, hoje em dia ele não é mais polêmico, ele é usêmico, ou seja, está todo mundo usando mesmo. Eu adoro, porque eu se passei um pouquinho a mais, eu já nem penso no assunto, eu acordo, já vou até o meio-dia sem comer. E mantenho o jejum nos horários adequados. Mas o que é? Essa dieta surgiu lá no homem paleolítico, homem das cavernas, que primeiro não tinha alimento a toda hora. E segundo, não podia sair à noite para caçar. Ele só podia sair de dia. Então, à noite, a partir das 6, ele já não comia. Ele só ia comer no outro dia, se tivesse alimento, ou se pudesse sair para caçar. Então, ele ficava durante muitas horas sem comer. E aí, durante esse tempo que você fica sem comer, você começa a gastar o açúcar que você tem na corrente sanguínea. Depois você vai para o açúcar que você tem, ou a glicose que você tem distribuída em outros tecidos. Depois você começa a queimar o tecido adiposo. Tudo depende do número de horas que você fica em jejum, né? Então, ele é uma dieta, o jejum é um tipo de dieta que você pode fazer tranquilamente entre 10, entre 12, até pode ser 10 se você quer iniciar, né? Por exemplo, para de comer às 10 da noite e começa às 22 horas e começa a comer às 8 da manhã. Mas não é o indicado é comece por 12 horas de jejum, pare de comer às 20 horas e volte a comer às 8 da manhã. Esse tempo que você vai ficar em jejum, você vai estar dormindo. Espera-se, né? Só que tem gente que fica até 1, 2, 3, 4 da manhã. Não tem como fazer, né? Aí vai ter que fazer o quê? A última vez que eu comi foi que horas? Você comeu às 4 da manhã. Então você vai poder comer só às 4 da tarde novamente. Então isso não funciona, fica muito irregular. Você tem que ter um horário mais cedo para dormir. Então, se não tem, vamos supor que você durma às 10, vai dormir às 10, conte 12 horas, você vai comer às 10 da manhã. Vai dormir à meia-noite, conte 12 horas, você vai comer ao meio-dia. Esse jejum, ele auxilia bastante a fazer um detox natural, se você seguir a nossa dieta. E ele também ajuda a você começar a diminuir o seu estômago, porque ele está dilatado com trigo, leite, refrigerante, cerveja, carne de gado, né? Até mesmo para quem fez bariátrica, que ele está sempre tentando voltar ao tamanho normal, né? Então, podemos fazer de maior número de horas. Eu prefiro sempre indicar para minhas pacientes que passem direto para 16 horas. Quer dizer, comeu às 8, fez o jantar às 20 horas, só vai almoçar às 12 horas. E isso vai dar 16 horas de jejum. Entra, portanto, no almoço com bastante... Durante o jejum você tem que tomar água, tomar chá quente. Entra no almoço, quando está fazendo o jejum de 16 horas, com um caldo quente, uma salada, um carboidrato simples e uma porção de proteína. Uma coisa simples, né? Um carboidrato pequeno, uma quantidade pequena de carboidrato e uma porção de proteína boa. Mas a dieta vai ser colocada. O que importa agora, em primeiro lugar, para a gente entender, é o número de horas.
Então, tem de 12 horas e tem de 16 horas. E tem de 24 horas. Quem faz a escola comigo, o primeiro dia são 24 horas de jejum. Tomando chá, 1 hora depois água. 1 hora depois chá, 1 hora depois água. 1 hora depois chá, 1 hora depois água. E assim vai. Né? Até as 8, 9 da noite, vai dormir. No outro dia, completa as 24 horas, tá 3,9 kg a menos. Mas isso é só para quem está na escola de dieta. Aqui eu só estou falando da prática do que é o jejum intermitente. Como é que é realmente o jejum intermitente? Então, e aí, Ana, eu vou sentir fome? Vai sentir, sim, um pouco de fome. Porque o estômago está diminuindo de tamanho. Só que aos poucos você vai se acostumar e vai gostar dessa fome. Porque você tem uma sensação de alívio da dependência alimentar, alívio da coisa de ter que comer de 3 em 3 horas. Você vai comer se tem fome, apenas se tem fome, e quando terminar o número de horas de jejum, das 8 da noite às 8 da manhã, das 20 às 8 horas. Esse é o correto. Então, quais os alimentos que nós devemos não consumir? O leite, um inflamador cerebral, o trigo, um inflamador articular, trigo e seus derivados, os refrigerantes, as bebidas alcoólicas, os alimentos, entre aspas, desculpe, os alimentos que têm açúcar e carboidratos simples, doces, farináceos, farinhas, não quer dizer que isso esteja proibido, né? Esses dias eu fui fazer um happy hour com uma paciente de 20 quilos menos, nós tomamos um vinho e comemos uma salada. Então, não é que você tenha que nunca mais. Você tem que agora economizar e aprender a levar o jejum como uma prática de organização da sua vida. Você vai ver como vai ficar importante isso. Comer gorduras como óleo de coco, azeite de oliva e banha de porco, são as gorduras que a gente utiliza para cozinhar. As proteínas é peixe e ovo, exclusivamente carne de gado, muito esporadicamente. E o consumo de água deve ser exagerado, em termos de chá, até vale o chimarrão, até vale. E água propriamente, né? Tenha sempre o seu copinho de água à mão, porque a água ajuda a gente a manter o metabolismo ativo durante a dieta e manter também o intestino funcionando. Melhora bastante o sono, Então, deixa eu mostrar para vocês. Essa aqui é a minha garrafa de cloreto de magnésio. Quem já é minha aluna, me acompanha, sabe disso. Como é que eu tomo? Eu tomo no bico. Glute, 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 glute. Aí ontem eu estava assim, cheia de dores. Eu disse, mas o que eu tenho? Eu não tenho dores para nada. Ah, o cloreto de magnésio. Tanto que vocês veem ele aqui, ó. Tomei só uma dosezinha, não tem mais dor nenhuma. Isso é uma maravilha. Constrói cartilagens, articulações, um sono maravilhoso, 365 funções no corpo. Esse nosso programa, ele vai, na realidade, tratar de tudo que tem a ver com a sua saúde. Então, como nós vimos até agora, existem vários protocolos de duração, de números de horas que são diferentes. Quando a gente tem um detox, eu vou dar um outro tipo de tratamento. Agora, no nosso jejum intermitente, nós temos 12 horas começando hoje. Então, hoje, depois que você ouvir a nossa aulinha, aulinha, você já começa o seu jejum até amanhã às 8 da manhã. Amanhã nós vamos ter já um retorno seu com as suas perguntas. Você vai fazer as perguntas hoje no canal e amanhã eu respondo já na aula de amanhã as suas perguntas, as suas dúvidas, né? Mas o importante é que você entenda que de 12 nós passaremos para 16 crianças. Isso é a coisa mais fácil do mundo. Quem já foi mãe, trocou fralda de nenê e botou nenê para dormir, faz o jejum intermitente tranquilo. Por quê? Porque passou horas e horas em jejum cuidando dos filhos.
e nem se deu conta que tinha fome ou que tinha que comer. Não é verdade? Então é mais ou menos a mesma coisa. Pensa um pouco. Me acompanha. Pensa nisso. Quantas horas você já ficou sem comer? Porque tinha que, porque estava ali ao lado do filho com febre, sei lá, essas coisas todas. Existe a modalidade de 14 horas, Ana? Existe. Não é clássica, mas existe. E existe a modalidade de 16 horas também. Então, 12, primeira ideia, 14, segunda ideia, 16 horas, terceira ideia, 18 horas, 24 horas. Tem número de horas inicial que eu recomendo que seja este o nosso propósito agora, 12 horas, né? Então, é bastante comum a mulher começar a sentir de manhã, quando acorda, frio, porque nessa época que nós estamos, o calor que nós estamos buscando do alimento, a gente substitui tranquilamente pelo chá. Então, os alimentos que nós vamos consumir, eles têm que ter um grande poder de saciedade. Quando nós saímos do jejum pela manhã, nós já vamos ter que utilizar o ovo, não o pão. O café, porque você está saindo com 12 horas de jejum. Um ovo, um café e bora! Meio da manhã, legumes, meio da manhã, frutas. O que eu estou falando? Para, maluco. No meio da manhã nós vamos utilizar essas nozes, essas coisinhas gostosas, 2, 3, no máximo isso. No almoço nós vamos utilizar uma caneca mesmo, de caldo de legumes. Mas assim, por favor, não sejam 300 legumes. É abóbora um dia, chuchu no outro, couve no outro, brócolis, alface. Cada dia você faz um caldo. Se você for comer num buffet, procure evitar essas sopas com 300 tipos de carboidrato. Não, é uma sopa simples, sempre é uma sopa simples. Porque nós precisamos lembrar que o que dá saciedade é aquela proteína. E essa proteína vem de origem animal. Agora, quais os benefícios que nós vamos encontrar dentro desse programa de jejum intermitente? Em primeiro lugar, a fome diminui gradativamente. Haverá uma restrição calórica que você nem vai dar tanta bola assim. Durante essa restrição calórica, citocinas que promovem várias ações de termogenia vão auxiliar a melhorar a sua capacidade de queima de gordura, a sua saúde, a sua ansiedade, a resistência insulínica, a autofagia, o controle da glicose, a melhora do metabolismo lipídico. Vamos melhorar a capacidade mitocondrial de produzir energia e sobrevivência da célula. Então, todas essas ações metabólicas, elas ficam muito mais ativas quando você não tem que digerir o alimento, quando você não tem que digerir porcaria. Pense uma coisa, como é que fica um corpo que coloca um pedaço de carne com sangue de outro animal todos os dias boca dentro? Ou quando coloca uma quantidade de farinha de trigo com 400% de glúten todos os dias boca dentro. Que tem o glúten, vem do latim, quer dizer cola. Você está colando todo o cocô no intestino, né? Por isso que no nosso programa tem limpeza de intestino, tem enema de intestino, tem limpeza de fígado e vesícula, tem limpeza de cérebro, porque o segundo cérebro limpa um, limpa o outro junto. O enema de café é uma maravilha, eu quero dizer para vocês. Eu nunca vi uma coisa tão maravilhosa de fazer, tanto que eu viciei. Sexta, 10 horas da manhã, é hora de fazer meu enema de café. Tudo é preparado para aquilo, o café é um café orgânico maravilhoso. E você vai aprender a fazer também no nosso programa de jejum intermitente. Então, o jejum promove a saúde. Se você conseguir perceber a importância de que ao dormir você conta o número de horas
e ao acordar, você não precisa sair correndo para a mesa já para começar a comer um pãozinho integral com margarina, um presunto e queijo, um copo de café com leite. Que copo de café com leite, cara pálida? Que copo de café com leite? O leite já foi embora há muito tempo. O leite do rebanho gaúcho produz uma lactoalbumina A1 que produz demência senil precoce. Quer ficar babando já aos 60 anos? Eu já estou com 64, não estou babando ainda, não tomo leite há 20 anos. Né? Comprei leite de arroz porque eu queria tomar um leitinho de um café com leite. Ontem à tarde. Mas também tomei aquilo e fiquei todo estufado, já deu. Uma das coisas importantes é que quando nós começamos a fazer esse jejum, a gente produz uma quantidade de corpos cetônicos. Todo jejum produz uma quantidade de corpos cetônicos, que dá, inclusive, aquele hálito cetônico. Nós percebemos quando a pessoa está com um hálito mais forte, o que melhora bastante o metabolismo e lhe dá uma agilidade cerebral impressionante. Então, quando o corpo está mais limpo, nós conseguimos determinar uma qualidade de pensamento. Quando nós conseguimos colocar o nosso pensamento em dia, sabendo que nós fizemos a coisa certa, nós nos sentimos melhor. Quando nós nos sentimos melhor, nós podemos começar a meditar. O Nam-myoho Renge-kyo. Nam-myoho Renge-kyo, o sutra do lótus mais forte do mundo, é o sutra mais forte do mundo. Você quer que alguma coisa aconteça na sua vida? Medite o Nam-myoho Renge-kyo. Mas por que você está falando isso no meio de um jejum? Meus amores, no meio do cérebro, aqui, hemisfério sul, hemisfério norte, ou melhor, hemisfério direito e esquerdo, tem uma coisinha chamada pineal. Uma bolinha do tamanho de um grãozinho de arroz cozido. Cada um tem a sua pineal que merece, tamanho de pineal, né? Quando você medita, você aumenta a energia da pineal. Quando você aumenta a energia da pineal, você capta mais energia vindo de lá de cima. Se você quiser dizer do universo, está certa. Se você quiser dizer de Deus, está certa. Mas certamente para mim é de Deus. Essa luz entra aqui e aumenta o nosso campo vibracional. De tal maneira que a gente fica com aquele capuz, aquele capuz de luz daquelas imagens antigas das igrejas europeias, ou até mesmo das brasileiras, que tem um campo de energia aqui. Quem reza tem esse campo de energia, essa pineal aumenta as percepções. E aí o que acontece quando ela entra reto aqui, ela sai reto aqui. Tim! E você percebe as coisas antes dela acontecerem na sua vida. Portanto, você tem uma capacidade aumentada de lidar com os estresses. Um dia uma paciente me disse assim, eu não sei o que acontece comigo, 3 da tarde eu fico louca. Medi o estresse na saliva, lá estava o cortisol altíssimo meio de tarde. Eu digo, vamos meditar meio de tarde. Agora ela já está com 20 e tantos quilos a menos também, com a meditação pela manhã, a meditação à tarde na hora de estresse. Se nós medirmos agora, não tem nem mais produção de cortisol, porque impedia que ela emagrecesse. Então, quando a gente está fazendo o jejum intermitente, nós temos que estar cientes de todas essas coisas. Todas as dicas que serão dadas diariamente são uma prática para que vocês comecem a colocar e durante 21 dias repetindo isso, vocês vão aprender. Quando vocês aderem ao jejum e à atividade física, pelo menos a caminhada, os nutrientes só poderão ser suficientes se você estiver usando o número 1. Portanto, o jejum intermitente, ele não é indicado para quem não está usando N1. Não é indicado para quem sai correndo de manhã cedo, não é indicado para crianças, não é indicado para adolescentes que não estão com os nutrientes em dia, para gestantes, para pessoas doentes. Evidentemente que tudo isso tem que ser conversado. Como eu sei quantas estão no nosso grupo, eu sei quem está doente e quem não está doente. Aqui, aliás, não tem ninguém doente aqui. Aqui está todo mundo curado. Vamos botar energia na pineal, vamos expandir com o Nam-myoho Renge-kyo e vamos começar a fazer o nosso jejum intermitente de 12 horas. Pare agora de comer. Parou agora. Agora você só volta a comer amanhã de manhã. Tá certo? Então agora nós vamos colocar a dieta para você. Um beijo grande na luz dos mestres, Nam-myoho Renge-kyo. Namastê.